no capítulo 6 do livro de Juízes. Vamos ler a partir do versículo 1. Está escrito assim: Juízes capítulo 6, versículo 1. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos, e prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Versículo 3: Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do oriente contra eles subiam, e punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com os seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Somente até aí. Levanta a sua mão assim e peça em oração para o Senhor falar com a sua vida. Soberano Deus, eterno Pai, Deus bendito e amado, santo e poderoso, Deus criador dos céus, da terra e do mar, a tua palavra, Senhor, agora será ministrada. Aqui, Senhor, está o teu povo que necessita, meu Deus, e quer, meu Pai, a tua palavra. Meu Deus, eu peço, fale o Senhor pela boca do homem, fale o Senhor aos nossos corações, traga ao Senhor a palavra rema, a palavra revelada. Fale a todos que ouvem pelo rádio e também aos que assistem pelo canal, sejam tocados pelo poder da tua palavra. Assim, meu Deus, eu peço em nome de Jesus. E você que crê, abra a tua boca e dê glória e aplauda forte. Isso, abra a tua boca e dê glória, e use as mãos e aplauda bem forte ao Senhor. Aleluia, Jesus. Tome o teu assento, preste atenção na mensagem, ela vem do alto. Se liga com o Senhor e absorva a palavra que o Senhor nesta noite nos traz, pois certamente ela nos trará edificação, ela nos fortalecerá, ela nos fará conhecer ainda mais o nosso Deus. Amados irmãos, quando nós lemos esse texto, logo nós temos uma ligeira impressão que o nosso Deus está sendo um pouco que cruel com os filhos de Israel, porque o Senhor entrega todos os filhos de Israel nas mãos dos seus adversários, nas mãos dos midianitas, e os midianitas começam a afligir os filhos de Israel. Eles têm que se esconder em cavernas, em covas, porque os midianitas, eles se apoderam de tudo. Eles tomam o mantimento, os frutos da terra, eles roubam dos filhos de Israel tudo que eles têm, o sustento que eles têm, o gado, as ovelhas. Os midianitas, eles tomam
tudo. Os filhos de Israel ficam nas cavernas, os filhos de Israel ficam em lugares desconfortáveis, os filhos de Israel, para salvarem a vida, se escondem. Isso é uma humilhação terrível, e o nosso Deus entregou os filhos de Israel nas mãos dos midianitas. Diz a palavra que eles empobreceram de uma forma terrível. Diz a palavra que eles empobreceram extremamente. Diz a palavra que eles começaram a empobrecer e empobreceram de uma forma terrível, a ponto de viverem uma terrível miséria. Então Deus está sendo cruel aos filhos de Israel. Então Deus está sendo duro demais aos filhos de Israel. Então Deus não ama os filhos de Israel. Então Deus tem prazer no sofrimento dos filhos de Israel? Não. Os filhos de Israel é o povo de Deus, é a menina dos olhos de Deus. Então por que está acontecendo tudo isso? Então por que Deus os entregou nas mãos dos midianitas, seus adversários? Então por que Deus está assistindo o sofrimento dos filhos de Israel? Por quê? Escuta, porque Deus ama. Porque esta é uma forma de Deus cuidar. Se você olhar para o início do texto que nós lemos, no versículo 1, você vai perceber que os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Se você observar direitinho, você vai perceber que os filhos de Israel se desviaram do Senhor, saíram da direção do Senhor, viraram as costas para o Senhor, fizeram o que era mal diante do Senhor. E por esta causa foi que o Senhor entregou a todos nas mãos dos midianitas. Escuta, imagina só se Deus deixa eles no bem bom, quando que eles iriam lembrar de Deus? Imagina só se Deus permite que eles fiquem curtindo no bem bom, não passasse por nenhum tipo de sofrimento, não visse nenhum adversário pela frente. Quando que os filhos de Israel iriam voltar para o Senhor? Nunca. Nunca. E o Senhor, por amar a eles, o Senhor, por querer que eles vivam bem em sua presença, o Senhor, por não querer que eles se afastem literalmente dele, o Senhor permite que seus adversários comecem a afligir os filhos de Israel. Porque na hora da aflição é que o homem se lembra de Deus. Na hora da aflição é que o homem, ele passa a invocar a Deus. Na hora do sofrimento é que o homem volta para o Senhor. E não foi isso que aconteceu? No versículo 6 diz: assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Eles clamaram ao Senhor, por quê? Porque a situação estava crítica. Eles clamaram ao Senhor, por quê? Porque eles empobreceram muito. Eles buscaram ao Senhor, porque eles lembraram do Senhor, porque eles voltaram a invocar o Senhor, porque eles pararam em uma situação decadente. Eles se depararam com uma miséria só. Por isso que eles buscaram ao Senhor, invocaram ao Senhor, passaram a clamar ao Senhor novamente. E era isso que o Senhor queria que acontecesse.
acontecesse. Era isso que o Senhor queria que acontecesse. Ei, da mesma maneira acontece hoje conosco. Escuta bem, o homem, ele está recebendo bênção, ele está desfrutando das coisas boas, ele tem uma facilidade para esquecer de Deus, ele tem uma facilidade muito grande para esfriar na fé, para negligenciar em sua comunhão com Deus, e acaba se afastando dos caminhos do Senhor. E se o nosso Deus que nos ama, ele vendo isso, não faz nada, deixa a gente continuar vivendo muito bem, sem sentir uma dorzinha, sem padecer nenhum tipo de necessidade, então, meu amado irmão, eu digo, o nosso Deus, ele não nos amava. Se ele agisse assim, ele não nos amaria. Isso não significaria que ele cuidava, que ele amava a nós, o seu povo. Não, ele nos ama, e o seu amor é revelado justamente nessas horas, quando o homem está se afastando, quando o homem está negligenciando, quando o homem está virando as costas para Deus. Ele faz uma situação ser gerada para apertar daqui, para apertar dacular, e isso, ainda que nós a princípio não venhamos compreender, mas isso faz parte do amor de Deus, isso revela o amor de Deus, isso caracteriza o amor e os cuidados do Senhor, porque no aperto que ele dá aqui, no aperto que ele dá ali, é que a gente vai lembrando de voltar, é que a gente vai lembrando de buscar, é que a gente vai se prostrando novamente na sua presença, e com isso nós não perdemos a salvação, nós não perdemos a vida eterna. Portanto, se você hoje está sendo apertado aqui, apertado acolá, se hoje você está sofrendo um pouquinho aqui, está sendo afligido acolá, ei, Deus tem os seus propósitos. Quem sabe não é porque você está se afastando, quem sabe não é porque você está se distanciando dele, e ele quer te trazer de volta. Então entenda, amado irmão, entenda, o sofrimento tem um lado bom, o sofrimento nos faz parar para refletir, o sofrimento nos faz lembrar de voltar, o sofrimento nos faz buscar novamente o Deus de Israel, irmãos. Aleluias. Eu lembro da parábola do filho pródigo. Tinha tudo, bem bom, sombra e água fresca, nem aí para nada. Começou a perder, a padecer necessidades, foi parar junto com os porcos, passando muita fome, muita humilhação. Aí foi onde ele lembrou: eu tinha tanto na casa de meu pai, mas eu tinha tanto, eu tinha tanta mordomia, eu tinha tanta prosperidade, eu tinha tanta fartura na casa de meu pai, eu vou voltar para lá. Quando foi que ele lembrou disso? Quando lhe acabou o sustento que tinha. Quando foi que ele lembrou disso? De voltar para o pai? Quando foi que ele lembrou disso? Do pai, das coisas boas que tinha quando estava com o pai? Quando foi que ele lembrou disso? Quando ele perdeu tudo, estava em uma terrível situação. Sabemos que isto é apenas uma parábola, mas uma parábola dita por Cristo Jesus, uma verdade muito forte, porque realmente é assim. O homem, ele se lembra do Senhor, ele clama pelo Senhor, ele invoca o Senhor quando ele está dentro do buraco, quando ele está em uma situação crítica. Mas louvado seja Deus, quando mesmo estando em uma situação crítica, ele lembra de invocar ao Senhor. Você pensa que Deus estava alegre com a situação dos filhos de Israel? Não estava. Sim, foi Deus que entregou os filhos de Israel nas mãos dos midianitas.
E Deus assistia o que acontecia, via os midianitas trazendo a miséria à nação de Israel, via os midianitas humilhando os filhos de Israel, e Deus não estava se agradando com aquilo, mas em nenhum momento o Senhor, Ele interfere, em nenhum momento o Senhor destrói os midianitas. O Senhor queria que os filhos de Israel buscassem, o Senhor queria que os filhos de Israel lembrassem dEle, e passassem a clamar, a invocar o seu nome, irmãos. E até que eles fazem isto, até que eles, vendo que a pobreza estava generalizada, eles começam a clamar a Deus, eles começam a clamar pelo socorro do Senhor, e o Senhor de pronto atende, porque o nosso Deus é misericordioso. Olha para quem está ao teu lado e diz: o Senhor é misericordioso. Ele não entrega o homem ao sofrimento para o homem perecer, mas para o homem cair em si e voltar a buscar a sua presença. Ele não entregou os filhos de Israel nas mãos dos midianitas para eles perecerem, mas para eles caírem em si e voltar a buscar a Ele, ao Senhor, e voltarem a buscar a Ele, o Senhor. Ei, assim acontece hoje, torno a dizer, Ele nos permite sofrer, Ele nos permite ser afligido, não para a nossa destruição, não para a nossa destruição, mas para que venhamos cair em si. Opa, eu estou me distanciando de Deus, por isso o sofrimento. Opa, eu estou me afastando do caminho reto do Senhor, por isso a aflição. Eu tenho que voltar a orar, eu tenho que voltar a jejuar, eu tenho que voltar a congregar, eu tenho que voltar a ter uma comunhão com o Senhor, eu tenho que voltar à presença do Senhor. É por isso que Ele permite sermos afligidos, irmão, porque na hora da aflição é que nós nos quebrantamos para Ele. Eu acho lindo o que o salmista Davi fala. Eu quero que você acompanhe na sua Bíblia, Salmo de número 119, eu acho lindo isso é muito profundo. Aqui neste Salmo, versículo 67, o salmista, ele diz assim, ó: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Quando tudo estava bem, eu andava errado. Antes de ser afligido, eu vivia de qualquer maneira, mas agora, depois da aflição, eu guardo a tua palavra. Que coisa tremenda. Aí lá no versículo 71 ele diz assim, ó: foi-me bom ter sido afligido. Quem é que diz isso? Foi bom ter sido afligido. Tudo bem, o camarada pode até dizer, mas só depois que tudo passa, porque na hora da aflição ele só faz gemer. Mas aqui a revelação de Deus é que a aflição tem seu lado bom. O salmista está dizendo: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Por meio da aflição que lhe sobreveio, foi que ele aprendeu os propósitos de Deus, os estatutos de Deus, os princípios de Deus. E aí ele declara: foi-me bom ter sido afligido. Depois, na hora não, na hora é só gemido, é só choro, é só pranto, aleluia. Mas depois ele entende, teve um lado bom em tudo isso. Eu hoje falo isso, foi muito maravilhoso para a minha vida ter sido afligido, porque se eu não tivesse sido afligido, certamente eu nunca teria
vindo para os caminhos do Senhor, certamente eu nunca teria conhecido ao Senhor, eu teria perecido, e minha alma teria sido tragada pelo inferno, aleluia. Mas como meu Deus me ama e não queria me perder para o inferno, então Ele permitiu que eu fosse afligido, porque no meio da minha aflição, eu dobrei o meu joelho, e eu busquei a Ele, ao Deus de Israel, e Ele por sua vez me ajudou, me ergueu, me levantou, transformou minha vida, mudou minha história, aleluia. A aflição, o sofrimento tem um lado bom, faz o homem se quebrantar, faz o homem se voltar para o Senhor. Eu não sei como está hoje a tua vida, eu não sei se hoje você está sendo afligido, mas se você hoje está sendo afligido, ei, compreenda a mensagem, compreenda a revelação de Deus. É para você se quebrantar mais, é para você buscar mais, é para você se aproximar mais do teu Deus, do teu Senhor. Se você no meio da tua aflição se quebrantar, buscar, invocar o Senhor, certamente Ele vai te ouvir e estender a sua mão potente em favor da tua vida, irmão. Aleluias. Não é Ele que diz assim? Me invoca no dia da angústia e eu te ajudarei. Não é Ele que diz? Clama a mim e responder-te-ei. E foi isso que fez os filhos de Israel, na aflição por conta dos midianitas, na miséria por conta dos midianitas, na humilhação por conta dos midianitas. Eles clamam ao Senhor, eles invocam ao Senhor, e o Senhor de pronto ouve e ajuda. No versículo 6, Juízes capítulo 6 e versículo 6, vemos os filhos de Israel clamando ao Senhor por causa da sua miséria, por causa do caos em que eles se encontravam. E no versículo 11, já de imediato, nós vemos o Senhor atentando para este povo. Versículo 11 diz: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Lagar, eu já falei isso aqui. Lagar não é o lugar para fazer esse tipo de trabalho. Malhar o trigo no lagar? Não. O lagar era o lugar do homem fazer o vinho. O lagar não era o lugar para malhar o trigo. Malhar o trigo teria que ser na eira, mas ele não estava na eira, no lugar apropriado. Ele estava no lagar. Por quê? Porque era um lugar mais seguro e que ficava mais escondido para os midianitas não verem. Por isso está escrito: e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas veja o que diz Gideão. Na hora que o Senhor diz: o Senhor é contigo, na hora que o Senhor declara que ele seria com Gideão, que ele usaria Gideão, que ele estava vendo aquela situação e ia reverter aquela situação, veja a resposta de Gideão, versículo 13: mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Gideão vai murmurar.
Ah, se o Senhor é comigo, então por que nós estamos passando por tudo isso? Ah, se o Senhor é comigo, então por que nós estamos assim? Ora, nossos pais nos contavam que o Senhor, com mão forte, nos tirou da terra do Egito, da escravidão. Para que tudo isso, se agora o Senhor nos entregou na mão dos midianitas? Veja o que Gideão está dizendo. Eu me lembro de muitos crentes, quando eu vejo essa fala de Gideão. Eu me lembro de muitos crentes. Ah, Deus esqueceu de mim. Deus é comigo, olha, eu estou desempregado. Deus é comigo, olha, eu estou sentindo tanta dor. Ah, Deus é comigo, e por que tanto sofrimento? Eu sou tão humilhado, eu sou tão pisado. Ora, será que isto não é justamente o próprio Deus que está gerando para você se voltar para Ele? Gideão não sabia. Gideão abre a sua boca, ah, o Senhor é comigo, então por que tudo isso está acontecendo? Gideão não entendia. Tudo aquilo estava acontecendo justamente para que o povo voltasse para o Senhor. Mas Gideão não entendia. E porque não entendia, murmurava. Não é assim que acontece? O homem não entende o agir de Deus e murmura. O homem está todo errado e Deus está trabalhando na sua vida e ele está murmurando porque não entende nada de nada. Gideão não estava entendendo nada de nada. O anjo do Senhor apareceu a ele, já como resposta ao clamor dos filhos de Israel. E o anjo do Senhor já de pronto diz: olha, o Senhor é contigo. Ou seja, vai ser tu que Deus vai te usar, viu? Para tirar os filhos de Israel de toda essa miséria, de toda essa pobreza, de toda essa humilhação. Mas aí Gideão vai murmurar: ah, é, o Senhor é comigo? Então por que tudo isso? Então por que tudo isso está acontecendo? Aleluias. Quer dizer então que o Senhor só é comigo se eu estiver no lugar confortável? Quer dizer então que o Senhor só é comigo se eu estiver em carro novo, em mansão? Quer dizer que o Senhor só é comigo se eu estiver por cima? O Senhor só é comigo se eu estiver desfrutando do melhor? A vontade de Deus é que desfrutemos do melhor da terra, mas isso não significa que Ele é conosco só se nós estivermos nessas condições. Às vezes o homem está lá no pó, sendo pisado, humilhado, passando por tantas situações difíceis, e Deus está lá com ele, e é justamente nessa humilhação, nessa adversidade que ele está passando, que o Senhor está manifestando o seu amor para com a sua vida. Amém, pessoal? É nessa humilhação que ele está passando, nessas dores que ele está sentindo, nessas privações que lhe acontecem, que o Senhor está trabalhando na sua vida, manifestando o seu amor para com a sua vida, preparando o seu coração. Amém, pessoal? Você pode dizer a quem está ao seu lado: o Senhor, Ele está no controle de tudo, irmão. Está doendo? A aflição está forte? O Senhor está no controle. A humilhação está forte? O Senhor está no controle. Acredita, Ele está no controle. Ele te ama. Eu quero finalizar a mensagem de hoje lá em Provérbios. Aleluia. Provérbios capítulo 12. Provérbios capítulo 12. Acompanhe na sua Bíblia. Aleluias. Diz a palavra do Senhor: observe e guarde no teu coração. Aleluias. Provérbios capítulo 3, melhor dizendo, no versículo de número 11, diz assim: filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes
da sua repreensão. Porque o Senhor repreende aquele a quem, o que, irmãos? Aquele a quem ama. Se ele não amasse, ele deixava tu fazer o que quisesse, perder tua salvação. Mas ele te ama. É por isso que ele repreende. É por isso que ele nos entrega as situações difíceis, para que a gente não vá muito distante, para que a gente não saia da presença dele, ou se sair, mas logo volte para os braços dele. Versículo 12: porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Amém, pessoal? Assim como o pai ao filho a quem quer bem. Nosso Deus ama dessa forma. Amém? Ele não ama daquele jeito que o homem quer ser amado. Sabe como é que o homem quer ser amado, né? Sabe como é? Sabe não? Eu vou te dizer. Sabe como é que o teu filho quer ser amado por ti? Ele quer fazer tudo que der vontade, tudo que der na telha, e quer que você aceite. É assim que ele quer ser amado por ti. É desse jeito. É desse jeito. Pai, hoje eu quero ir para a balada. Você diz, vai não. Ele fica com raiva de ti. Porque a vontade dele é que tu diga, vá, pegue aqui um dinheirinho para você gastar com bebida, com droga. Porque na mente dele é assim, ele te ama, dando o que tu quer, fazendo o que tu quer. É assim que o homem quer ser amado por Deus. O homem quer ser amado por Deus assim, vivendo de todo jeito, andando de qualquer maneira, fazendo tudo o que dá na telha. Mas Deus não ama assim. Ele ama regrando, cuidando, para que não venhamos perder a nossa alma, a nossa salvação, para que não venhamos nos perder neste mundo imundo de corrupção, irmãos. Amém. É assim que Deus nos ama. Sai muito para a direita, ele, opa, uma pancadinha aqui, sentiu uma dorzinha, volta. Sai muito para a esquerda. É como o pastor que cuida das ovelhas, o cajadozinho. O cajado para quê? Não é porque o pastor ele está mancando, não é isso. É porque quando a ovelhinha vai para lá, ele pancadinha na canela, ela volta. Vai para o outro lado, pancadinha na canela, ela volta. E é assim que o nosso Deus trata conosco. E louvado seja Deus. Eu quero que o meu Deus me dê muitas pancadinhas na canela, se preciso for, mas eu quero estar no caminho reto. Eu quero que Deus continue me amando desse jeito. Na hora que eu estiver fazendo algo que é errado, Ele me faça gemer, sentir dor, para que eu reconheça meu erro e volte para o caminho reto. Eu não quero que Deus me ame fazendo o que eu quero. Eu não quero que Deus manifeste o seu amor para com a minha vida, me dando tudo o que eu desejar. Eu quero que Ele manifeste o seu amor para com a minha vida. Cuide da minha vida, fazendo que eu permaneça no seu caminho reto, na sua direção. Ainda que em muitos momentos eu tenha que ser afligido, eu tenha que gemer, eu tenho que sentir dores. Quem está disposto a viver assim? Quem quer que o Senhor manifeste o seu amor para com a sua vida desse jeito? Amém? Hoje mesmo eu já orei, aqui no altar. Hoje pela manhã eu estava orando e dizendo justamente isso a Deus. Deus, eu quero que o Senhor faça a tua vontade na minha vida. Olha, se eu quiser fazer algo, ainda que eu queira muito, mas não for da tua vontade, não deixe acontecer. Se preciso for, me faça gemer, sentir dor, porque o que eu quero é permanecer na tua presença, na tua direção. Amém? Você está disposto a pedir isso ao Senhor? Oh glória! Será, irmão? Não precisa pedir não, Deus vai fazer isso, viu? Não
precisa nem pedir não, porque Deus te ama tanto, que na hora que tu estiver querendo ir para a direita ou para a esquerda, Ele vai te fazer sentir uma dorzinha para tu voltar. E não vá se estribuchar não, porque quanto mais se estribuchar, mais a dor vai aumentar. Deus quer você para Ele. Deus quer te ver na presença dEle. Deus quer ver você desfrutando o melhor que Ele tem para você, e não o que o mundo tem para você. Deus quer que a coroa da vida permaneça sobre a tua cabeça, teu nome permaneça escrito no livro da vida. Ele quer que ao findar dos teus dias nessa terra, o teu endereço, o teu destino seja o céu, a mansão celestial. Amém? Quantos desejam isso? Então se coloca de pé em nome de Jesus.